Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 27, bora para nossa análise diária. Galera, sejam bem-vindos ao canal Filosofia Capital desde já. Se inscrevam e deixem um like, né pessoal? Se vocês tiverem dúvida quanto ao nosso operacional ou uma dúvida realmente, pessoal, então escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos em águas um pouco mais tranquilas, né? Os Estados Unidos não atacou ali, né? Ele reabasteceu, tá? Ali na guerra, os Estados Unidos reabasteceu, né? Mas não houve um ataque, tá? Então, para mim, os americanos eles meio que estão esperando, né? Essa semana, galera, nós temos a taxa de juros, né, pessoal? Então, se nós formos ver no nosso calendário econômico aqui, né? Se eu não me engano, é terça ou quinta-feira nós temos taxa de juros americana, tá? Tá aqui, né? Então, 3 horas da tarde, Wednesday, né? Então, quarta-feira, né, pessoal? Então, vai ter taxa de juros e para mim, né? Quem sabe na quinta um ataque, né? Então, a gente não pode estipular coisas assim, né, pessoal? Mas seria um cenário possível, né, pessoal? Então a gente tem que ver que os juros americanos é muito importante para o mundo, né? Afeta os nossos juros, tá? Que inclusive o nosso juros, né, começou em 1% de queda, não. Então os vértices, tá, galera? Os nossos vértices aqui, olha só, 0,5% de queda. Então 0,5%, 1% de queda. E depois eles deixaram de arrefecer, né, galera? Começaram aqui, ó, quase 1% de queda, né? O Day1 FUT, né, que é o F29, já começou com 1% de queda, né? E depois, né, conforme o pregão foi se desenrolar, né, ele ficou 0,5%, 0,70, 0,90, 0,80, né? Mas os vértices eles ficaram assim, né, galera? Então, em queda, isso é muito bom para nossa bolsa, tá, pessoal? E os setores aqui, né? Se nós formos olhar, inclusive para commodities, né, galera? Então a gente viu aqui, primeiro que o petróleo está caindo, tá? Então na abertura de mercado ontem, que acontece às 7 horas da noite, né, domingo, o petróleo, ele já, olha só, no gráfico de um dia, né, olha só o gap que ele deu, né? Então o petróleo agora está caindo 8,5, 7,5, né? Então uma queda forte, tá? Sendo que os nossos outros minérios eles estão na alta, né? Então o ouro 0,69, prata 1,30, 1,26, cobre 0,87, 0,77, né? O aço ele ficou meio que em queda, né? Uma queda pouco menor, tá? Que é 0,42 e o minério de ferro ficou em 0,67 de queda. Uma queda consolidada, mas uma queda leve, tá? Ficou mais ou menos 0,5% de queda. Isso aqui é um de Dalian, tá? Então, dado isso, né, galera? E se nós formos ver agora os índices, né? Eles caíram porque na abertura do mercado americano, principalmente o S&P, né? Se nós formos olhar aqui, o S&P 500, deixa eu colocar aqui no gráfico de um dia, ele tá caindo, né, galera? Gráfico de 5 minutos, né? Tá aqui, ó. A abertura do mercado americano jogou os índices um pouco mais para baixo, né, galera? Então, dado a não ser o nosso que aqui nós temos S&P 500, né? O Dow Jones, né? Então, os americanos para a indústria, que é a economia real, tá 0,20, 0,19, né, de alta, e para o Nasdaq aqui está 0,72, né, de queda. Então, galera, dado isso, né, pessoal, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso índice, tá? Então, o índice já partiu aqui, né? Opa, esse aqui é o nosso doleta, né? Então, bora aqui para o nosso mini índice
mini índice já com gap de alta, né, galera? Então ele já amanheceu precificado já com 0,5%, né? Então um gap mais ou menos de 1.000 pontos, né? Deixa eu... 745, né? Então 745 pontos, gap ok, tá? Procurou a média, tá? E quase que interagiu com o POC de sexta-feira, né, galera? O que aconteceu aqui? Ele ficou trabalhando que meio que lateral, pelo menos aqui na primeira meia hora de mercado. Depois nós tivemos a abertura, né, galera? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, tá? Olha aqui, galera, o micro S&P, né? Ele estava meio que na alta, né? Mas depois da abertura do mercado americano, daqui, olha só, começou a ficar um pouquinho mais flat, tá? Tá um pouco mais flat para queda, tá? Mas ele estava na alta, tá? Então, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Olha só, galera. Então a gente tem aqui setor bancário trabalhando na alta, né? Vale e Petrobras e Prio aqui em queda, tá? Então isso aqui não deixa o nosso índice, né, correr com mais força, né, para alta, tá, galera? É fato que tá tudo subindo agora. Nós temos o dólar com 0,24 de alta, né? O futuro, o Infut está 0,67, sendo que o Ibovespa dá 42, né? 0,42. Então tem uns 0,25, né? Dá para trabalhar essa arbitragem aí, né? Mas não tá incomodando tanto, tá? Então, essa movimentação aqui, galera, aqui quando eu tava olhando, ele criou um POC aqui, né? Que inclusive está perto da abertura de mercado aqui, né? Que esse aqui é o primeiro, se eu não me engano, até agora está sendo o POC do dia, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. O nosso POC. Então, ainda é o POC do dia, né? Aqui a abertura de mercado, tá? Tá aqui em amarelo. Deixa eu colocar de novo no 175, 440, né? Então tá aqui com 95 e 700 mil contrato. 95 mil, né? Então tá aqui o nosso POC já até então, mas tem, se nós formos levar em consideração, né, o montante da maior liquidez está realmente aqui, tá? Então ele criou essa liquidez que está um pouquinho mais para alta, sim, tá? Tá um pouquinho mais para alta o nosso índice, mas a gente teve aqui, né, a abertura do mercado à vista. Olha só, galera, tudo na alta, tá? A não ser a nossa Vale, né, e a Petrobras, né? Petrobras porque e a Prio porque dependem do petróleo, né, galera? Então, se ele tá caindo bastante, agora 7, 8%, né? Então não tem como essas ações elas performarem para alta, né, galera? É uma queda muito vertiginosa. Então essa movimentação, né, galera, que inclusive, pessoal, esse não ataque dos Estados Unidos, né, promoveu sim um alívio nas bolsas americanas e deixou o mercado mais riscante, né? Então eu senti que os índices hoje eles estão mais, a própria Europa tá positiva, a Ásia também tá positiva com esse não ataque que foi esperado, né, pessoal? Mas nós temos que ver até quarta ou quinta-feira, né? Bora ver que irá acontecer. Então, galera, eu tava esperando gatilho de compra, né, galera? Pra mim, isso aqui foi um gatilho, tá? Isso aqui, nessa região aqui, gatilho, tá? Pra vir pro POC, né? E depois a gente tem a abertura do mercado americano, tá? Mas quem comprou nesses ranges aqui, né? Nesses nível de cotação que está no 175, 400, 175, 175, 300, 350, tá? Deveria ter encerrado pelo menos aqui, porque o POC, né, é o balizador dos nós, né? Então a gente tem um nó maior que é o POC, né? E o nó maior aqui, né, galera? Então essa movimentação aqui tá um pouco conflituosa, tá?
mas depois ele voltou, né, galera, e interagiu inclusive com o ajuste. Então, para mim, pessoal, essa aqui foi a operação primeiro que foi a mais fácil do dia, tá? Mas tem que tomar cuidado porque o mercado ele faz a máxima, faz uma mínima máxima, né? Depois faz uma máxima e uma mínima, só que ele está fazendo uma mínima mais baixo e não conseguiu fazer uma máxima mais alta. Depois faz uma máxima de novo e uma mínima mais baixa, né? Então ele fez um movimento muito contraintuitivo aqui, né, galera? Porque quando nós fazemos mínimas mais baixas e nós não renovamos a máxima, né? Então, só que se ele renovasse a máxima, né, fazendo movimento, né, que a gente chama Search and Destroy Day, né? Ou seja, o gráfico ele fica fazendo assim. Ele faz uma máxima mínima, né? Depois faz uma máxima maior e uma mínima maior, né? Aí o mercado ele possivelmente vai lateralizar. Mas quando ele faz, né? Quando ele cria essa liquidez aqui no meio e começa a fazer uma topos e fundos um pouco mais descendentes, né? Então quer dizer que ele pode cair, né? E ele fez um movimento contrário, né, galera? Mas a nossa macro tava mais para alta, né, galera? Então essa movimentação que foi aqui no ajuste para mim foi a maior compra. O alvo já seria o POC, né? O alvo já seria o POC, fazer a parcial aqui e trazer para o zero, né? E aqui, galera, para mim foi a única venda do dia que foi justamente no ajuste de sexta-feira, né, galera? O alvo de novo no POC, né? Então a gente fica, nós temos a maior liquidez aqui no meio, né? Só que tá um pouquinho mais para alta hoje, né? Então nós compramos nas mínimas e vendemos nas máximas, né, galera? Sendo que o alvo e a parcial já é o POC, né? Então o maior nó de liquidez já é o alvo, tá, galera? E aqui caberia uma compra, acho que até caberia, né, galera? Que estaria performando. Então quem conseguiu fazer essa movimentação, eu gosto de uma movimentação mais limpa, né, galera? Quando ele volta aqui direto e já vem para renovar a máxima, né, galera? E se nós formos olhar, inclusive aqui, né, movimentação interessante, né? Porque pareado aqui eu posso estar explicando, né? Porque essa aqui é a melhor operação. Primeiro que veio aqui no nosso ajuste e depois ele fez um padrão aqui da mínima vindo que inclusive para o mesmo POC do nosso EWZ, né? Que está agora 0,31 de alta, né, pessoal? Depois fez aquela movimentação, né? Então aqui nós tínhamos a máxima de mercado. Então e aqui o nosso POC de sexta-feira, né? Ele fez voltou no mesmo POC que é aqui o mesmo POC do nosso mini índice, tá, galera? Então tivemos, né, operações mais interessantes depois da abertura do mercado americano, né, galera? Operações um pouco mais fáceis, tá? Então é isso para o nosso mini índice, galera. Mini dólar. Então, se nós formos olhar aqui para o dólar, né, ele abriu, tá? Um leve gap de queda, né? De 15 pontos, né? Então já é pode-se dizer que é um gap considerável, levando em consideração, né? Se nós estamos falando dos pregões passados, né? Porque o range, isso aqui já é meio range do dólar, né? Senão, porque o dólar ele tem andado 20, 30, 40 pontos. Então já é um gap ok, mas já é considerável, né? Então ele fez essa movimentação aqui, né? Então do ajuste, tá? Ele veio pro POC, né? Uma movimentação bem interessante, tá? E aqui, galera, nós temos o 100, né? Ele ficou aqui meia hora lateralizando, né? Nessa movimentação aqui entre um 90 e 95. E eu já esclareci aqui para vocês, né, que quando ele fica assim, na casa do 90, 95, ele vem para romper, tá? Então não acho interessante essa venda aqui, tá? Uma coisa é ele vindo 70, 80 numa e chegar no 100, tá? Outra coisa é ele lateralizar aqui uns 40 minutos, né? Para vir isso aqui tá com cara que ele vai romper.
foi justamente o que aconteceu, né, galera? Inclusive o 100, né, ele vira uma resistência, né? Depois que passa, a gente tem a Petax futura acima, a gente tem a liquidez aqui, tá? Tem a maior liquidez do dia. Até então, da primeira 1 hora. Coloca a primeira Petax futura aqui, né? Então, maior liquidez aqui, primeira Petax futura, então perto da máxima. Isso aqui dá uma tendência já de alta para o câmbio, né? E em cima do 100, né? Ele volta aqui e aqui inclusive é um gatilho, né, galera? Aqui é gatilho de compra, né, pessoal? Ele passa, né? Vai lá pro 102, deixa eu ver aqui, 107, 108, volta e toca no preço futuro, né? Então o câmbio ele trabalha um pouco mais comprador em cima do preço futuro, né? Que a gente, se nós formos mostrar aqui, dependendo também do dia, né? Se for um dia de alta, ele trabalha mais comprador em cima do preço futuro. Se for um dia de baixa, ele procura vir para os outros preços à vista, né? Mas olha aqui, preço de na Petax futura trabalha comprador, né? Às vezes busca o preço à vista e trabalha comprador em cima do Petax futura, né? E fica aqui trabalhando comprador em cima do Petax futura final, né? Em cima da Petax futura final. E isso aqui se repete. Inclusive, né, galera, ele deu um gatilho aqui de compra no qual possivelmente, né, quem fez essa operação, né, deveria ter estopado já, né? Porque aqui a gente tem a compra e chegar nessa maior na liquidez aqui que ele tracionou aqui em cima, né, seria o alvo, tá? Então, para o câmbio, né, a gente viu que ele começou a tracionar as Petax futura, mas nós temos que nos atentar também que nós estamos chegando perto da nossa rolagem, né? Então o casado está de 6,5 pontos, já está uma diferença de menos de 2 frequências. A frequência normal do câmbio é mais ou menos 3, 4 pontos, 5, né? Então hoje até que não, mas amanhã nós podemos considerar que isso aqui tem que ser uma área deve ser operada, né? Então do preço futuro ele pode vir para o preço à vista, mas aqui nós temos que tratar como um bloco, porque a diferença do casado já está bem pequena, né? No estudo sugerido nós erramos 1,5 ponto, né, galera? 1,5 ponto dessa Petax que é sugerida no meio-dia para esta aqui, que é o spot do dia, né, galera? Inclusive teria uma compra aqui, né, galera? Teria uma possível compra aqui para vir tracionar para esse preço futuro aqui, preço futuro final, né, galera? Mas de forma geral, pessoal, ele conseguiu colocar a VWAP em cima perto do preço futuro. Aqui tem uns 4 pontos, então eu considero isso aqui como ele fechou a simetria do câmbio, né, galera? Então, mais nada a se fazer. Possivelmente ele pode vir agora, né, tocar no preço, no spot do dia, que é o Petax futura, né, galera? Que é a Petax final, né? A Petax futura final é essa aqui em verde, tá? E o alvo seria a Petax futura final, né, galera? Então, ele vai lateralizar um pouco aqui, tá? Possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste acima do 100, entre o 100 e o 115, né, galera? Mas temos que ver a cotação onde ela vai estar às 3 horas da tarde, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e deixem o like. Bons trades a todos. Até mais, pessoal. Valeu!